meninos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem, e vocês como estão? Eu, muita saudade das nossas conversas, das nossas brincadeiras, né, da nossa interação um com o outro dentro de sala, mas isso logo, logo vai passar, né? E hoje vamos dar início à nossa aula de geografia. Nossa aula de geografia, ela vai vir falando sobre as cidades. Olha para vocês verem como é. Ó, um município, como já dizemos, pode ter várias cidades ou distritos. O município é um território composto por uma área rural e algumas áreas urbanizadas. Rurais são aquelas que são roça, fazenda, né? Urbanizadas são quais? Aqui na cidade, né? Que chamamos de cidades. Vamos lá. Ó. As cidades brasileiras. O que ela vem trazendo? No Brasil, há cidades com formas, estruturas e funções variadas. Observe a paisagem dessas duas cidades brasileiras. A primeira dela é Palmas. Palmas, ela foi mais construída em termos para morar, né? Para morar, tem alguns comércios? Tem, lógico que tem, né? Toda cidade tem comércio, mas ela foi criada mais para as pessoas habitar, morar lá. Agora que a segunda cidade que temos é o quê? São Paulo. São Paulo, ela foi criada mais para ter centros comerciais, né? Igual lá 25 de março, tem muito comércio, tem muita indústria, né? Ela foi criada mais por esse lado, né? Olha aqui, ó. Vamos mais embaixo. A origem das cidades no Brasil. Aqui vem falando das origens das cidades. Vamos lá? Geralmente, as cidades surgem de forma espontânea, ou seja, tem origem na aglomeração de pequenos povoados que crescem ao redor de um centro comercial, uma instituição religiosa, um porto, uma fortaleza ou mesmo um local estratégico que serve de parada para viajantes. Então, aqui, igual o texto fala, o que é essa forma espontânea? É quando as cidades vai montando uma igreja, um restaurante para as pessoas viajantes se alimentar, uma pensão para as pessoas que passam ali naquela cidade, dormir para no outro dia chegar ao seu destino. Então, essas são as formas espontâneas que vai criando ao redor, né, desse centro comercial, dessas cidades, né? Por isso, é muito comum no centro histórico de uma cidade a preservação de praças, igrejas e outros monumentos que são símbolos de uma origem e fundação. Observe as fotografias e, a seguir, leia as informações. Elas exemplificam a origem espontânea ou natural de duas cidades brasileiras. Vamos ver? Vamos lá. Primeira, São Paulo começou a ser colonizada em 1532, quando Martins Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, em busca de novas pessoas para evangelizar. Você viu aqui, ó? Viu? Quando ele fundou, ele fez um monte de igreja.
Procurando o quê? Pessoas para evangelizar, né? Para falar da palavra de Deus. Um grupo de jesuítas chegou até o Planalto de Piratininga, onde fundaram um colégio em 1554, ao redor do qual se iniciou a construção das primeiras casas, dando a origem ao povoado de São Paulo de Iparatinga. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Tá vendo como que dá a origem de uma cidade e de pequenos povoados? Vai crescendo aos poucos. Primeiro ele fez o quê? A igreja. Depois veio os jesuítas. E com isso eles foram formando pequenas casas, né? E as pessoas foram chegando. Aí se deu a aglomeração de pequenos povoados. Entenderam como é que é? Agora olha aqui para você ver. Olha a outra. O Forte dos Reis Magos foi construída no século XVI e representa o marco da fundação da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha aqui, ó, eles construíram, tá vendo? Tá vendo? Olha aqui para você ver. Vamos lá, mais embaixo, vai falar mais um pouquinho. As cidades planejadas são idealizadas, projetadas e depois construídas. Primeiro eles fazem o quê? Primeiro eles planejam, idealiza como vai ser aquela cidade para depois vir construindo o que eles planejou, o que eles querem fazer lá, tá? A construção de uma cidade planejada envolve questões relacionadas à sua estrutura e organização, tais como a largura da rua, locais específicos para a construção de moradias, parques, os estabelecimentos comerciais e serviços, as indústrias, saneamento básico, que é o quê? Asfalto, água encanada, né? Esgoto. Aí ali tem que ter uma escola, tem que ter transporte, né? Policiamento, posto de saúde, entre outras, visando a garantia e a qualidade de seus moradores. Viu aí como é que é? Eu não posso chegar, tipo assim, e construir, abrir um local de venda de lote, né, sem planejar. Eu não posso fazer isso, porque ali tem que ter saneamento básico, tem que ter o asfalto, tem que ter o esgoto, eu tenho que ver aonde tem escola, como é que eu vendo um lugar para as pessoas morarem que não tem nada. Não pode, né? Aquilo ali, para se dar uma cidade, tem que ser planejada. Logo que tem algumas que não são planejadas, né? Vamos lá, vamos dar continuidade? Vamos lá, mais aqui embaixo veio falando. Observe as fotografias a seguir. Elas retratam algumas cidades planejadas aqui no Brasil. Vamos lá? Ó, Aracaju, Sergipe, Belo Horizonte, olha aqui, Goiânia, Goiás, Maringá, olha aqui, Palmas, Teresina, viu? Essas cidades são planejadas. Vamos lá, vamos dar início agora. De novo aqui embaixo. Com o passar do tempo, mesmo as cidades planejadas estão sujeitas ao processo de crescimento urbano espontaneamente e acelerado. O que quer dizer isso?
Quer dizer assim, por mais que você planeje essa cidade, ela não deixa de crescer, né? De aumentar o seu crescimento, ocasionando problemas como falta de serviço público, infraestrutura e mobilidade urbana, né? O jeito de se conduzir ali. Se aumenta muito, fica difícil as pessoas ficar locomovendo, né? Que aquela cidade foi planejada para um tanto de habitante. De repente, ela tem o dobro daqueles habitantes que foi planejado. Aí fica difícil, a infraestrutura vai ficando mais complicada. Vamos aqui, ó, saiba mais. Fundada em 1549, a cidade de Salvador, na Bahia, foi planejada para sediar a capital do Brasil. A planta de 1624 indica traçados geométricos e padronizado com o objetivo de organizar e controlar o espaço urbano ocupado. Então, aqui, ó, eles fazem, né? E eles começam a controlar esses espaços urbanos. Para quê? Para não ficar aumentando demais, né? Para não dar problema. Mais embaixo. A cidade de Brasília, no Distrito Federal, também foi planejada. Ela tem grande importância no contexto histórico e político do país. A ideia de fundar Brasília consta nos registros históricos desde 1823, mas sua construção só teve o início em 1956. O governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, o projeto arquitetônico de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer traçou a capital do Brasil a partir de 2 eixos em ângulos retos, formando uma cruz e inclinadas nas pontas, lembrando a forma de uma borboleta. De um lado, a cidade. Foi planejada a construção de residências. Do outro lado, prédios públicos e o Palácio do Governo. E no centro, a rodoviária e a torre de TV. Viu aí? Eles pensaram em tudo. De um lado, os prédios, do outro lado, o governo, né? Aí o palácio, aí depois ele fez o centro, né? Aí depois ele veio e fez a rodoviária, a torre de TV. Então foi tudo planejado. Eles desenharam primeiro, né? Idealizou como ia ficar para depois vir construir. Viu aí? Olha o desenho para você ver, ó, como é que ele ficou, ó. Viu? Aí agora, gente, eu passei algumas atividades para vocês, que vocês irão tirar dessas páginas que eu dei, da 2 até a 5. Entenderam? Vamos lá nas perguntas? Questão 1. Quais cidades brasileiras estão retratadas nas fotografias? E em que unidade federativas elas se localizam? Está lá no livro, tá bom? Em relação à ocupação do espaço geográfico, as paisagens fotografadas apresentam semelhanças ou diferenças? E aí? Vocês vão fazer lá para mim. Questão 3. Em sua opinião, qual paisagem fotografada sugere que a cidade tenha sido planejada? Justifique sua resposta. Questão 4. O lugar onde você mora foi planejada ou
surgiu de forma espontânea? Questão 5. Como se dá a origem de uma cidade? Questão 6. A ideia de fundar Brasília consta nos registros desde quando? Viu aí? A gente leu ali, agora a gente leu. 7. A construção de Brasília foi no ano de... E quem fez o projeto dela? Questão 8. O que dão a origem das cidades no Brasil? O que dão? O que dá? Né? Como que se dá? Questão 9. Quais são os símbolos que dão origem e fundação a uma cidade? Questão 10. Quem fundou a Vila de São Vicente? Quem que fundou? Questão 11. Como as cidades planejadas são idealizadas? Questão 12. Quais são os nomes das cidades planejadas que o livro traz entre as páginas 2 e 4? Então, pessoal, todas essas perguntas vocês irão tirar lá da página do livro de vocês, de 2 a 5. Tudo bem? Fique com Deus, até a próxima aula, viu?